Tem coisa mais bonita do que ver seu filho fazer algo que ama com tudo que tem? Mas o que poucos falam é o quanto existe por trás disso. A mãe que acorda cedo, que enfrenta viagem, que torce com o coração na garganta e que muitas vezes abriu mão de muito para que aquele sonho fosse possível. Hoje eu recebo aqui duas mães que vivem de perto o universo do esporte. Com o oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays, hoje eu recebo a Érica Molim, mãe da Luana, Lara e Maria Eduarda. E a Maria Cláudia, mãe da Ana Cristina. Sou Lara Zoen, comunicadora e amante de uma boa conversa. O De Mãe para Mãe está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Olá, meninas! Boa tarde! Boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso estar com vocês aqui. Esse é um assunto que me agrada muito. Acho que eu nunca fui atleta, mas na minha vida de adolescente, né? Eu fiz balé durante muitos anos. Meu marido brinca que isso não é esporte, mas assim, foi tão maravilhoso para mim, né? Desde os 3 anos de idade que eu, né, comecei esse exercício. Eu fui largar lá nos 18, depois eu voltei, depois nos 22. Então, assim, foi uma parte da minha vida que me marcou muito, né? Por conta dos grupos que a gente faz, das amizades, das competições. Eu vejo que isso é muito forte hoje em dia, né? Voltou a ser acho que nós estamos na era da consciência, já falei isso várias vezes nesse sofá também. E hoje as mães e os pais entendem que esporte é uma coisa muito essencial na vida dos filhos. Esse episódio, inclusive, já estava na minha cabeça há algum tempo para ser uma pauta, né, de conversa. Só que a gente nunca achava o momento certo. Aí, esses dias, acho que umas 3 semanas atrás, uma mãe da escola, que foi atleta também, acho que ela nadou, falou assim: Lara, vocês podiam fazer esse assunto, né? Acho que tanta gente ia gostar. Eu falei: esse assunto é legal, a gente tem que fazer agora. E aí me interessei e tô muito feliz de ter recebido vocês aqui. Eu tô um pouco por fora hoje em dia, né? Porque minha filha é mais nova, então assim, das mães de adolescentes e crianças mais velhas, né? Então a gente sempre pede umas indicações. Acho que vocês são super referências no assunto, né? Com filhas, no caso de vocês, que se deram bem aí na trajetória delas, no vôlei, na escola. Vocês também têm um histórico de vida de atleta, acho isso muito legal. E eu tô muito feliz de receber vocês. É um prazer. Prazer é nosso. Muito bom. Vamos começar então, tá? Nossa conversa. Fiquem à vontade. Queria que vocês me contassem um pouquinho quando que vocês perceberam que já era o momento que o esporte era algo sério na vida das filhas de vocês, né? Teve alguma cena, um treino, uma conversa, alguma competição que fez tudo mudar? Você fala assim: meu Deus, eu tenho que dar uma atenção melhor para isso. Ó, acho que ela tá querendo, acho que agora eu vou ter que mudar, fazer algumas modificações na minha vida para conseguir acompanhar isso também. Queria que você me contasse primeiro você, Érica. Então, o vôlei entrou na vida das meninas meio de um por acaso. O técnico do ano viu ela jogando o GIEG, que são os Jogos Internos da São Domingos, e convidou a minha mais velha para participar. Só que logo quando ele convidou ela para participar, entrou a pandemia. Então, ela ficou um pouquinho no início ali conhecendo as amigas que ela iria fazer no treino. Logo entrou a pandemia, elas tiveram que parar. A mais velha, A mais velha, que é 3 anos mais velha que as outras gêmeas, né? E as gêmeas ainda estavam na unidade 1. Então, nem escolinha elas faziam. Foram entrando assim, foram para a unidade 2 depois da pandemia, né? A Duda, que é a minha mais velha, já entrou no time juvenil. Ela não conseguiu passar pelo infantil, que é um grupo muito legal, né? É um grupo onde tudo começa, onde elas fazem as amizades que vão levar para a vida, e é onde ganham muitos campeonatos, viajam, né? As nossas viajaram bastante. E logo que ela entrou no juvenil, que começou a despertar isso nela. No início ela só catava bola, que ela era mais nova. Tinha muitas meninas do 2º ano, do ensino médio, 3º. Então ela começou muito pequenininha, já num time todo montado e o maior da escola. E ela foi batalhando. Chegava em casa: não, mãe, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei: não, você vai.
Você vai, porque vale a pena. Legal. E aí, quando as gêmeas foram para a unidade 2, já tinha mais velha encabeçada nesse caminho. Então, não tinha nem dúvida que elas iriam para o mesmo caminho e foram convidadas também pelo técnico através do GIEG para participar. Uhum. Ai, legal. Me conta uma coisa, a sua mais velha, né? Você falou que ela despertou essa vontade, veio a pandemia, e aí deu uma desanimada, né? Às vezes, porque ela se sentia um pouco, não peixe fora d'água, mais nova mesmo. Você falou que você comentou comigo que você também fez vôlei na sua adolescência. Você acha que isso foi um fator que te despertou para ter a consciência de incentivá-la, no sentido de que você não quis passar a mão na cabeça, não, minha filha, tenta? Porque tem mãe que às vezes fica com dó, protege, quer tirar, né? Não, Aquela coisa que a pelo gente sempre contrário. fala. Ela tentou desistir várias vezes, ou chegava em casa muito chateada por já estar o time todo montado, e ela entrou ali nua e crua, e eu ficava, não, Duda, vamos, é assim que começa. É assim que você vai ser conhecida, é assim que você vai começar no esporte, e assim vai ser. Esses dias eu vi um treinador físico falando uma coisa que eu achei muito interessante. O esporte é laboratório para a vida. Né? Além da escola, o esporte ensina muita coisa que eles vão conviver, eles vão passar por tudo isso lá na frente. Então, eu nunca deixei nenhuma das três desistirem. Eu vejo assim, né, as mães da minha idade, né, de 30 e poucos anos. Existe muito uma consciência hoje, que eu leio, eu também eu tento acompanhar, né, que muitas mães tentam encaixar os filhos, às vezes, em várias atividades, ou deixam muito aberto para eles escolherem. Claro que a gente tem que direcionar, né, o filho tem, claro, suas preferências, mas a gente via muito a normalidade com que as crianças trocavam de esporte. Porque uma mãe fala, ah, isso é bom para isso, ah, isso é bom para aquilo. Ah, porque a luta é muito bom para autodefesa. Ah, porque a natação é segurança. Claro, cada esporte tem seu benefício. Só que assim, a gente também não pode, na minha visão, né, incentivar esse troca-troca toda hora. Pelo menos assim, um é para segurança, faz até tal idade. Depois você ajuda ele a escolher e mantém ele pelo menos por um tempo. Se não gostar de jeito nenhum, você sai. Porque eu, na minha infância, acho que eu fiz a natação por conta de proteção. Depois que eu entrei na dança, várias vezes eu pedi para sair, porque chega aquela fase da pré-adolescência, sei lá, 8, 9, 10 anos, nem sei se é pré-adolescência, mas que eu era louca para sair, porque Do era rigor, né? Da era muito pesado, além de aula, tinha muito ensaio, a gente também já viajava na cidade, aí perdia final de semana, perdia festinha de adolescente, enfim, era muito ensaio, muito cedo, de segunda a sexta, e sábado ensaio de novo, aula, ensaio. Então eu achava muito pesado, mas a minha mãe nunca deixou você, falou, ó, se você já começou, já tá até aqui, pelo menos até os 12 anos, ela me empurrando, entendeu? E aí depois, com 12, 13, eu fui amando, foi a fase que eu mais gostei. Acho que isso é normal de acontecer, né? É muito comum nessa idade, né? Eles vão tentar sempre sair da responsabilidade, Do né? conforto, né? Do conforto que eles vivem, né? E aí começa a juntar num grupo, mas até isso o esporte é diferenciado, né? Porque eles começam a ter umas amizades tão boas, né? No nosso caso, além deles, entre amigos, nós também viramos amigas, que são as mães. Então, a gente começou a construir um grupinho de treino, até mesmo no treino. A gente se encontrava quase Até encontro no final de semana também. A gente se encontrava em quase todos os treinos, né? Então, isso é muito gostoso. E a gente não pode deixar esse troca-troca. Muito legal. Ô, Maria, agora me conta você, né? Como que isso surgiu no coração, no seu coração, quando você percebeu que o esporte estava se tornando algo grande? Queria saber se teve sua influência também. Você me falou que você nadou, né? Você queria que ela fosse mais para esse lado ou não? Não tinha disso. Queria que você me falasse como foi esse início para acompanhar a Cristina, chegando até a parte do alto rendimento aí, quando você virou amiga das mães. Conta tudo. Então, foi o que eu falei com você mais cedo. Eu fui nadadora até os meus 14, 15 anos, competi, viajei, fiz amizades que duram até hoje. E eu achava isso muito importante. Eu queria passar isso para Ana Cristina. Uhum. E lá em casa eu sempre falava que um esporte tinha que ser feito. No início, para a questão de proteção, né, e até de respiração também, por causa de problema respiratório, asma e tal, a natação era o esporte definido. Uhum. Só que depois ela cresceu um pouquinho e ela mesma falou para mim assim, mamãe, eu quero fazer vôlei. E minhas duas irmãs mais velhas são jogadoras de vôlei. A mais velha, inclusive, foi jogadora da seleção brasileira. Olha que legal. Então Demais. ela teve esse exemplo, né? E aí a gente foi num ano novo que a gente passou com as minhas irmãs.
Ela falou: não, a Ana tem perfil para jogadora de vôlei, nós vamos ensinar. Inclusive, eu tenho uma lembrança muito legal disso, porque minhas sobrinhas, primas dela, né, filhas dessa minha irmã mais velha, que ensinaram a ela o primeiro toque, a primeira manchete e Que tal. demais, Foi. E legal. ela botou na cabeça que queria fazer vôlei. Eu, no início, né, achei que era mais um esporte, aquela coisa, né, fiquei direcionada, mas eu vi a responsabilidade, o foco nela, era um negócio sério, quando ela estava num grupo de amigas na escola São Domingos desde cedo, e ela resolveu realmente sair desse grupo, porque o grupo só ia fazer a escolinha de vôlei num horário X, que não era o horário que ela pensava que o técnico iria visualizar ela melhor. Uau, foi E aí, estratégica foi mesmo, né? estratégia. E ela falou: eu quero ir no treino das 5 horas. Então, ela foi sozinha, chegou num treino onde as meninas, ela chegou com. Nem tinha feito 12 anos ainda, Na foi no cara e na final de coragem mesmo. 2022, com 11 anos, e encontrou pessoas mais velhas, né, da escola, mas que ela não conhecia. Mesmo assim, ela foi focada, e uma das meninas mais velhas avisou ao técnico que ela fazia direitinho os passes e tal. O técnico viu e realmente chamou ela para a equipe. Em 2023, ela entrou para a equipe. Que legal, muito massa, gente. Agora eu vou falar já de rotina, né? Um pouquinho, vamos entrar nesse assunto, tabu também. Né, ser mãe de atleta, a gente sabe que acaba que carrega uma rotina que é invisível para quem está de fora. As pessoas não têm noção de tudo o que acontece, porque a vida hoje em dia tem muitas camadas, né? Sim. Escola é vida social, as mães que trabalham, né? Em meio ao turbilhão de coisas e de incentivos que o mundo dá para os nossos filhos, para as crianças. Como é que é o dia a dia de vocês em torno de treinos, viagens, competições, escola, trabalho, marido, final de semana, vida social? Como é que vocês lidam com isso? Queria que a Erika começasse me falando, porque ela tem 3. Aham. Quem sabe ela inspira a gente um pouquinho, né? Me fala como é que você organizava, como você ainda organiza a logística da família de todos esses compromissos. E até entre as 3 meses, teve algo que precisou ser sacrificado em algum momento? Então, Lara, não. Você acredita que não? Foi tudo Acredito. acontecendo de uma forma tão prazerosa que a gente não precisou de sacrificar nada. E elas treinavam todos os dias. Na Final de semana época, também? era a maioria dos campeonatos, né? Campeonatos eram finais de Quase semana. todos eles tinha campeonato final de semana. Ninguém ligava de perder alguma coisa. Nada, pelo contrário. Sangue no olho do vôlei. Sangue no olho, e todo mundo ia com prazer, até mesmo a minha família. A gente levava avô e avó, e chamava tio. Então, isso tudo foi virando um lazer para a família toda. Não Legal. foi nada sacrificado. Legal. E eu tenho certeza que elas agora, né, a minha mais velha já está na faculdade, eu tenho certeza que ela sente falta dessa fase. Foi Legal. muito legal para elas. Maria, agora, teve algum momento da sua rotina que pesou? Você se perguntou até onde você ia conseguir sustentar isso? Ou foi lá, assim, prazeroso, tipo da Érica? Me conta aí. Não, também foi prazeroso. A gente criou uma família do vôlei SD. Foi É maravilhoso. Eu falo que se todo mundo pudesse experimentar isso no esporte, porque não só as meninas, né, entre elas, como também nós com a técnica, com as mães entre si, a gente até tem um convívio social fora, né, de uma competição ou outra. É muito bom, né? Coisa que a gente nem imagina, né? muito Vai ter. legal. Muito legal. É muito legal. E a gente torce realmente, a gente vai para torcer. Porque adoro esporte, eu acho assim que é importante a participação dos pais na torcida, lógico, com certos limites, né? Mas Porque tem de tudo, né, gente? tem de tudo. Mas eu acho importante, eu Depende da acredito. emoção do momento. Eu acho que é importante para eles gostam. Às vezes falam assim, não precisa, mas quando a gente vai, quando a gente vibra, quando a gente faz a torcida lá, é diferente dentro de quadra, né? Apesar deles falarem assim, falavam assim, mas a gente não consegue ouvir direito o que vocês falam e tal, mas o todo, quando a torcida, e a torcida da São Domingos, não é por nada, não, é maravilhosa. Quando a gente chega, né, nos campeonatos, é todo mundo junto, unido, Legal. é bem bonito de ver. Então, tipo assim, dentro do trabalho, eu, como autônoma, eu sou arquiteta. Eu levava, às vezes, o computador, por exemplo, campeonatos. Nós participamos né, Ana participou de 3 brasileiros. Com as meninas foram a Brasília, foram a Uberlândia, foram para Recife. E nós íamos juntos. Que legal. E levava o computador, ficava à noite no hotel, trabalhando com o que precisasse, né? Mas eu acho que a Érica também concorda, que faz parte. Eu acho que essa presença dos pais, dentro dos limites que os pais têm que ter, né? Dentro de uma competição.
é importante para os filhos, sabe? Participar, elas Com gostam. certeza. Eu não acho nem que é só pela questão da torcida, igual você falou, e das amizades, a confiança que passa vocês estarem lá juntos, observando tudo, né? Até aquilo que você me falou antes, né? Um ponto que eu achei interessante. Até quando o filho tá na reserva, por exemplo, o incentivo dos pais é tão importante que mesmo quando ele tá no E banco, torcer por você isso, entende né? que é um time inteiro, você Aham. valoriza o time. Então, isso faz ele valorizar o time dele também e o momento que ele tá lá, que depois pode mudar, ele vai estar em outro lugar depois. E a mãe que também, né, vai assistir um filho que hoje está na quadra e depois vai estar na reserva, também sabe que tá todo mundo ali por um motivo maior, não só por um, né? Isso Esse, mesmo. esse senso coletivo eu acho muito legal, assim, de assistir. A gente pediu, meninas, para vocês trazerem um objeto que represente a importância do esporte na vida de vocês e na vida dos filhos de vocês. Tô super curiosa para saber o que é. A gente sempre tem, né, esse momento em muitos episódios. Eu fico sempre querendo entender a história por trás do que vocês escolheram. Aí queria que vocês mostrassem e contassem um pouquinho da história que eles carregam. Tá ótimo. Pois é, isso aqui são as lembranças, né, de uma fase muito legal que as meninas passaram. As gêmeas que participaram de 2 brasileiros, nós fomos para Recife e Brasília, e aí eu trouxe as credenciais. Essa medalha aqui elas ganharam em 4º lugar na série ouro, né, que foi demais. uma dos 29 estados, né, que estavam concorrendo no brasileiro. A São Domingos ficou em 4º do Brasil. Que demais. O Então- nosso time é muito legal mesmo, né? É. Nem cheguei na fase de torcer, mas eu já torço. É muito massa. E essa medalha aqui foi da minha mais velha agora, pela base que ela teve na São Domingos, né? Que ela fez, ela entrou no juvenil desde novinha, então começou a competir muito cedo e entrou agora na faculdade, na UVV, e acabou de ganhar o ouro no JCM, que são Ela faz jogos. medicina, eu tô lendo aqui. Que Ela são faz jogos medicina e consegue capixaba jogar de vôlei? medicina. E Isso. sobra tempo pra dormir, pra sair? Sobra tudo. Só se Gente, programar. legal. Ai, que E demais. aí eu trouxe essas lembranças. Tá? Muito Mostrar. bom. Muito bom. Conta as suas aí, Maria. A minha, eu trouxe uma credencial que o brasileiro, eu acho que o JEBs, minha filha participou de 3 JEBs, e foi um histórico muito importante na vida dela, porque o primeiro JEBs em 2023 foi em Brasília, foi maravilhoso, mas ela foi como reserva, entrou pouco, que foi como ela, né, começou na equipe, né, no infantil, e depois veio 2024, aí já foi em Recife, e ela já era titular do Ai, time. gente, isso é muito importante. Eu ia achar o máximo. Nossa, já... Foi uma evolução, sabe? Eu acho que ela estava tão determinada, como eu te falei, de entrar na equipe, de fazer parte dessa família do vôlei, da escola, que ela foi focada. E desde o início, eu lembro que a técnica e o técnico na época falavam: olha, se você se dedicar, você tem perfil, você tem potencial, você vai crescer. Calma, tudo tem seu tempo. E foi exatamente assim. Em 2022, ela entrou no final do ano na equipe. Em 2023, ela foi com as meninas, com as gêmeas, para Brasília. Foi maravilhoso. Elas ficaram em 4º lugar, conheceram milhões de pessoas. Aquela jogadora estava lá. Jogadores do estado, do Brasil todo. E fizeram amizades de fora do país, Ai, do gente, Brasil, maravilhoso. do estado. E, tipo assim, é um mundo diferente, né? E elas vão com liberdade, É né? muito legal. E em 2024, elas foram para Recife, e em 2025, as gêmeas já estavam no juvenil, aí separaram, participaram, e a Ana foi como capitã do time. Então, ela veio uma Gente, evolução. que E demais. foi para Uberlândia, e foi maravilhoso. Uau, ai, muito legal. Ai, é muito bom. Eu acho assim que os JEBs, para elas, é o objetivo principal nessa evolução das competições durante o ano, né? Elas lutam por aquilo. Qual que é o significado da sigla? Desculpa aqui, a Jogos leiga. Escolares Brasileiros. Jogos Escolares Brasileiros. Então, da maioria dos estados brasileiros, uma escola vai competir e E geralmente no nosso tudo estado é a pelo- nossa. É sempre Exatamente. São Domingos. E o infantil é uma coisa muito interessante, diferente do juvenil, que você pode buscar alunos de outra escola e criar o time do estado. Montar um novo time, É, o infantil não. Não pode, é proibido. Somente os alunos da São Domingos. Não Então, tem realmente, são É. os alunos da escola que Então, foram... foi aquela primeira turminha, né, que batalhou ali desde do municipal, depois foi para o estadual. Muito bom, E foi gente. pro Brasil. Ai, ansiosa. Meu Deus, vou ver vídeo de alguma sobrinha se a minha fizer. Não, vai sim, vai. Muito bom. Vamos lá, vou fazer mais algumas perguntas para vocês agora em relação à emoção, né?
Que, nossa, já a gente falou coisa aqui de prêmio, né? De trajetória. Mas em relação, assim, torcida, né? Igual vocês que acompanham muito. A arquibancada tem um lugar especial na vida dos atletas e da mãe de atleta também. Aí queria que vocês me contassem um pouquinho assim, como é que esse sentimento de torcer, até que ponto que vocês passam nos limites, não passam? Vocês são as mães que gritam, que ficam quietas, que choram, que incentivam, que brigam com os filhos, ou que brigam com o técnico. Esses dias eu tava num jogo de criança de 5 anos, sei lá, num fute mais. Eu tava vendo um monte de mãe na grade falando: sai do banco, coloca ele. Eu achei assim, engraçado, gente, mas assim. Como é que é controlar os limites quando o negócio vai ficando sério, né? Quando elas vão ficando mais velhas. Queria que você me contasse. Agora eu vou começar com Maria. Qual que foi uma partida ou competição que mais te marcou? Não necessariamente pela vitória, mas assim, marcante mesmo em relação ao sentimento. Nossa. Você e sua filha. Então, para mim foi 2024 o municipal. Porque nesse campeonato escolar, só para te colocar a par disso, os times mais fortes estão na Grande Vitória. Né, das escolas. Então, sempre, quando a gente ganha o municipal, a probabilidade de você ganhar um regional e depois o estadual é bem maior. Mas a municipal rixa daqui. E isso eu acho que, para muitos esportes da minha época, quando eu nadava, era o Álvares Cabral e o Praia Tênis Clube. Era a rixa. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que a rixa, às vezes, não é porque às vezes eles começam a se conhecer também, não? Assim, não sei, acho que são os melhores times mesmo, e né? por isso eles vão competir, eles vão bater de frente o tempo todo. Várias vezes. O regional vai ser às vezes. Às vezes até são outros estados. Às vezes até injusto, vamos dizer assim, porque às vezes você tem os melhores times no municipal e que acaba indo um só. Então, de repente, né, tipo assim, o segundo lugar poderia estar competindo lá na final do estadual, por exemplo. Mas não acontece, não pode. Então, sempre a competição do municipal é a mais disputada. E em 2024, a gente estava... 2023, o time estava muito forte. Estava falando, a Ana era reserva, o time era bastante forte, tanto que ganhou em 4º lugar no Brasileiro. Já eram as meninas mais velhas, né, que tinham mais experiência. E aí elas foram embora, saíram do infantil e foram para o juvenil. Ou seja, o infantil não estava tão forte. E nessa época, elas tinham uma preocupação com um colégio adversário, que estava assim, não, a gente não sei se a gente vai ganhar, a gente vai perder, porque a gente não está com fulaninho e ciclaninho, que já foram para o juvenil e tal. Aí elas começaram a confusão entre elas, mas só uma coisa, era uma rixa saudável. Ah, sim, elas são amigas fora de quadro. São muito amigas. É escola tal com a outra escola, são super amigas. Então era a rixa de quem ia passar para o brasileiro, né, para o estadual, para depois o brasileiro, mas era uma rixa muito saudável, né? Não, sempre foi. Eu acho que essas meninas, elas têm até uma lição para dar para muitas, até para os pais. Legal. Porque a gente vê, como você falou, controle emocional legal, né? Isso mesmo. Elas dentro de quadra estão ali competindo, sérias, cada um defendendo o seu. Acabou, elas vão cumprimentar as meninas. Lógico que na hora, às vezes, a menina tá chorando, na hora ela fica melhor, assim, respira. mas no dia seguinte tá tudo bem, saem, vão pra festa de 15 anos juntas e tá tudo ótimo. Curtem juntas, tudo ótimo. E aí, nesse municipal de 2024, elas estavam amedrontadas, assim, estavam inseguras, mas elas tiveram uma força, uma garra, uma determinação dentro delas, que quando elas ganharam, foi assim, a torcida inteira desceu em quadra para comemorar com elas. E foi uma coisa linda. E nesse dia foi muito legal, porque foi torcida mesmo. Foi a turma da Ana quase toda. As minhas mais velhas, a minha mais velha foi, as amigas. Então, assim, foi muita gente da escola, porque sabia que era importante para elas, né? Para o infantil. E quando elas ganharam, foi maravilhoso, né? Foi uma coisa que... Eu abracei ela, lembra? Tão emocionante igual o brasileiro. Sim, eu falei assim, vocês são capazes. Ai, que legal. E aí foi o que você falou, assim, isso em relação... isso que você falou sobre essa questão, até onde o pai vai, até onde ele deve ir, e até com relação ao técnico, com o técnico ou com o atleta, que é o filho, né? Eu acho que a gente mostra que você pode, que você vai e tal, mas assim, sempre... Você fez uma pergunta, Laura, se a gente alguma vez já precisou ir lá conversar com o técnico, né? Ou se a gente já... Na verdade, assim, coloquei por alto, mas podem contar histórias também, né? Tem gente que se mete mais, tem gente que se mete menos. Eu nunca. Não, também não. Pelo contrário, eu ia lá quando eu via que o técnico ou a técnica estava
pegando muito pesado, eu falava, pega mais um pouquinho, que eu acho que ela tá precisando. Se você tá pegando pesado, é porque ela não tá na Não chegou disciplina ainda. que ela deveria estar. E aí legal. eu chegava no final do treino, que eu ia muito, né? Eu moro bem próximo da escola, então eu ia bastante. E eu ficava assim, agarra mais um pouquinho aquela ali. Eu sempre tinha uma que eu pedia para pegar mais um pouco, com a disciplina, com o resultado, com os treinos. Legal. Porque é só assim que evolui, não é? É assim que evolui no estudo, é assim que evolui no esporte. Ah, adorei. Então, eu gosto disso também. Sou a favor disso. Normalmente, eu ainda não tive essa fase, tá? Que a minha é pequena, né? Mas normalmente eu não bato de frente com o outro lado, não. Deixo cada um Não sua podemos, função, né? Com o não professor, com podemos. técnico, seja lá do que for. Agora, eu queria saber se vocês já tiveram que lidar com alguma derrota, com certeza, né? Das filhas de vocês, logo depois de uma conquista esperada. Como é que foi esse papel, né, na maternidade de vocês, assim, nesse momento? Por exemplo, alguma derrota, não só esportiva. Depois de uma vitória, aconteceu alguma coisa que entristeceu. Como é que foi com as meninas, as três? Talvez a probabilidade de ter acontecido isso for maior. Ah, com certeza, né? Aconteceu dentro do esporte, acontece às vezes também com notas, né? Na escola. Às vezes estava tão bem no Isso. vôlei, algum dia teve uma nota Isso. ruim. Ai, um depois outro. Isso Como é que vocês mesmo, lidam né? com isso? Não conseguiu ter a disciplina ali ou equilibrar os pratinhos nessa fase. É cobrança. Aí eu não deixo, minha filha, tá bom, a próxima vez não. Agora você vai ter que se esforçar mais Você não ali. quer tudo? Isso Quem mesmo. quer tudo tem que dar conta de Isso tudo, né? mesmo. Já que vocês querem englobar tudo, já que vocês querem continuar com o lazer de vocês, que é o vôlei, que são as amizades, vocês vão ter que dar conta de tudo. Então, isso sempre foi muita cobrança dentro de casa, equilibrar os dois pratinhos ali, esporte e nota. Você, como é que foi, Maria, isso? Não, isso sempre foi também. Lá em casa, eu acho que sempre teve esse equilíbrio, mas com relação à derrota em si, eu acho assim que o que eu acho muito importante no esporte, e principalmente no esporte coletivo, mais ainda, é esse ensinamento. Eu acho que o esporte ele te ensina muito mais do que ganhar a perder, a saber perder. Eu acho que o esporte é importante na vida da pessoa, não como só atividade física, que é essencial. Hoje em dia a gente vê mais do que nunca, né? Antigamente não se falava tanto dessa necessidade da atividade física, mas hoje eu acho que no psicológico da criança, do adolescente, começar a entender isso, porque eu acho que os pais hoje em dia, de uma forma mais assim geral, né, super protegem demais as crianças. E essa parte do esporte que nos leva faz com que essas crianças entendam o que é uma derrota, o que vai ver lá na frente no trabalho. Ela vai levar um esporro, vamos dizer assim, lá na frente de alguém do trabalho. certeza. E ela vai ter que Muitos, saber né? lidar Não vai com ser isso. de uma pessoa, não. Não, a vida é muito mais difícil do que a vida na escola, na televisão, que às vezes os pais protegem até na escola, né? Pensa o filho bobo dar de cara com a vida real, né? O esporte deixa a gente mais carrancudo. Não queria usar essa palavra, mas é mais ou menos por aí. Mas eu Criar acho casca, né? Isso mesmo. E a parte do técnico, né? De dizer assim, às vezes o técnico vai selecionar uma, não vai selecionar. Foi o que eu falei, Ana ficou no banco, depois virou titular, depois virou capitã, e hoje está como banco também do juvenil. Então, É cíclico, né? É cíclico. E você tem que saber que ali não é a sua hora. Vai chegar a sua hora, faça o sacrifício, se esforce mais. Continue se esforçando, né? Exatamente. Bom que né? E que bom que eles têm essas fases. Se fosse tudo muito fácil, como que os nossos filhos iriam aprender? Como que cria uma consciência, né, moral, uma consciência de trabalho mesmo, até para você valorizar mais o resultado quando ele vem, né? Eu acho isso muito importante também. Eu gosto muito disso no esporte, assim, para você entender seu lugar, né? Vai ter às vezes gente que é melhor que você, e tá tudo bem. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. E eu acho que o mais importante, assim, que eu aprendi com o vôlei era das minhas irmãs, eu nunca fiz vôlei, fiz natação, que é um esporte mais individual. Com o vôlei, eu aprendi com as mães junto e com as meninas, que é aquele negócio, às vezes uma é mais fera. Tá tudo bem. A outra errou, mas é o coletivo. É o coletivo. Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. É verdade. E aí, uma só jogar bem e as outras jogarem mal, o time perde. É verdade. Então você tem que, mesmo que você saiba que você joga melhor do que ela, ou tá no dia melhor do que a outra, tem que abraçar, tem que incentivar. É isso Tinha mesmo. pensado por esse Todo lado. mundo segura na mão de todo mundo, É isso aí. né? É isso que faz. E sempre foi assim, né? As meninas são sempre muito unidas, sempre foram. Sempre.
Muito bom. Gente, a gente separou alguns registros especiais de vocês com as meninas, dentro e fora das quadras. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desses momentos, tá? Essas aí são as recordações que ficam para Ai, eu quero sempre, a né? família inteira. É. Avó das gêmeas. Eu faço uniforme para todo mundo. Avô, avó das gêmeas, aonde eles vão. E esse estadual é sempre em Guarapari. Meus pais têm casa em Guarapari. E quando eu esquecia de avisar um jogo, eles me ligavam puto. As gêmeas estão aqui, você não está me avisando que elas estão jogando. Eles curtiram tudo, graças a Deus. Aqui acho que foi o primeiro campeonato juvenil que a Duda participou, que a São Domingos ganhou. Gente, elas são gêmeas iguais mesmo, São, né? super parecidas. A gente até confundia dentro de quadra. Mas elas são iguais mesmo, assim, bivitelinas? Elas são bivitelinas, não eram para ser nem parecidas, Lari, são iguaizinhas. Tá, o bivitelinas é que não tem São os genes idênticos, né? Você fala? São duas E elas são placentas, são. Meu marido erra até hoje, então elas são super parecidas. Não, gente, então o exame estava errado. Acho que não é possível. Alguma coisa foi. Esse aqui era elas pequenininhas, né, no Giege, bem pequenas, foi assim que elas começaram no vôlei também. Ai, que lindo. E aqui a Duda, a mais velha, já na faculdade. Gente, é muito investimento, né? E De já- tudo, de tempo, emocional, de tênis. Tem isso específico no vôlei? Tem tudo. E a gente eu nem adora. sabia. A gente entra na onda. É muito massa. gostoso. Ai, Isso aqui estadual. também, a Duda jogou estadual por outros clubes e escolas e também ganhou. Ai, que legal. Aqui somos nós, né, Ana Maria, na torcida, Muito bom. todos uniformizados. Ali está a Leia, que é a funcionária lá da escola, que virou nosso chaveirinho, né? Cuidando das Ela nossas... participava E ela cuidava das meninas. meninas lá, né? Então, Ai, gente. Ela que era graça. general com as meninas no estadual lá em Guarapari. Legal. Aqui Olha. nós, pais dos meninos e das meninas, chegando no Jeves de Brasília. Muito bom, né? E foi maravilhoso. Nossa, nós fomos em quantos? É vocês que organizam, assim, onde vai Muitos. ficar? Como é que é? a gente tenta faz ficar um grupo perto, e né? todo No mundo mesmo vai hotel. junto. Legal. Ai, gente, que demais. Ai, já tô ansiosa por essa fase. Eu amo a minha fase, mas... É maravilhosa. É maravilhosa. Muito bom. Essa aí, a gente, pra brincar com as nossas filhas, Aí faz isso no meio fizemos TikTok. Isso é TikTok. No meio da plateia, fazer No dancinha meio da pra animar. rua. É No porque meio elas da tinham rua. vergonha da gente, né? E elas mesmo faziam os TikTok dela. A gente vai, vamos fazer um TikTok também e vamos postar. Nós quase infartaram. Aí, quando a gente mandou o vídeo para elas lá em Recife, elas começaram a ficar desesperadas, falando: Já não, mexeu com o emocional delas, né, pro outro lado. adoraram. Mas elas Muito gostam. bom, Elas gente. gostam. Muito bom essa amizade até entre os pais. Muito legal. Ai, que de novo. Ah, eu gosto. Agora é Ana... Isso, elas estão na cidade aqui? Não, mais ou agora é menos? Maria Cláudia. Não, aí a Ana ali, aquela foto. É a Ana como capitã pela primeira vez, isso em 2025. Gracinha. Ganharam o Jeves aqui, não, Jeves não, o estadual, nessa foto. E elas, em 2023, uma coisa que a gente pode falar também que foi muito legal, elas ganharam o Jeves, né, em 2023, e elas foram homenageadas pela Câmara Foi. Aqui de município. Vitória. Legal. Foi muito legal. O Elas vereador, que foi professor na São Domingos, eu acho né? que foi, ele quis ele homenagear convidou todos os atletas para todas receber foram um... homenageadas. Ai, que demais. Foi lindo. muito importante. Elas Achei que foi ficaram muito legal. orgulhosas, Elas cara. ficaram super elogiadas, super se acharam importante e tal. Esporte é legal para autoestima também, né, gente? Não tem como. A gente sempre Maravilhoso. fala de autoestima para você ter uma segurança emocional no futuro. Principalmente nessa idade, né, Lara? Onde tem muito bom. muita, né? Não, muita disputa, né? Não Por são mais muita disputa, eu penso assim, são muitas coisas ruins que o mundo oferece. É bom a cabeça estar preenchida com coisas boas, né? Com certeza. E com uma maturidade emocional que o esporte ajuda a ganhar, né? Com É muito certeza. massa. Muito legal. Ali foi no final o último brasileiro. Aí você vê que a torcida também foi, né? Tem bastante peso. mais em peso. E elas gostam muito. O dia que eu falei que foi muito importante foi essa do abraço, que eu estou abraçando a Ana, que foi o municipal. Municipal de 2024, isso. Que lindo. E foi o que a Erika falou, a gente criou uma família de pais, assim, né, do vôlei, que nós criamos o nosso uniforme. As meninas tinham o uniforme dela, da escola e tal, e aí nós, em 2023, resolvemos falar assim, vamos fazer uma blusa pra gente?
Nós mesmos resolvemos, nós financiamos, a escola aprovou, né? Tipo assim, até porque a gente ia usar o símbolo da escola na blusa. Aham. E aí eles aprovaram, foi muito legal isso, e a gente colocava o nome atrás, o número da atleta, né? Legal. E quem era o quê, né? Pai, mãe, Muito, tio. Muito massa. Isso ficou tão assim, marcante, por exemplo, até meu pai, que nem foi, falou assim, Queria a blusa. como assim? Eu quero minha blusa. Cadê a minha? E ele torcia de casa, Que legal. né? Tem até uma foto que ele tirou foto dele de trás do espelho. Eu falei, pai, você vai cair, pelo amor de Deus. E ele assim, Para ele então, querer, ainda mais um aparecer. idoso de 80 e tantos anos tentando tirar foto Fazendo de esse trás, fazendo um selfie. Olha que legal. E marcou muito bom. assim a vida dessas meninas. Esse vôlei foi. Foi. Muito legal, gente. Os avós curtem juntos. Esse vídeo foi o vídeo de 2025. Passado. Que legal. Que aí a gêmeas já não estavam, mas a Ana era Concordei capitão. com esse troféu não tá na cara de cada um. Tá só com esse É muito massa. Opa, mãe. No dia, a Noélia, a técnica, deixou ela, a Ana Oi, Van. queria, ela falou assim, eu posso levar para casa e amanhã eu deixo na escola? Aí a gente deixou, ela levou, ficou com... É uma recordação para o resto da vida. Né? Gracinha, meu E Deus. elas vibravam, assim, é sempre muito linda a São torcida. moças, meu Deus, eu tô. Ai, que lindo. É muito legal. Muito lindo. E a história desse time, inclusive, tem uma observação para fazer. Quando ela entrou, as gêmeas tinham subido para o juvenil, as outras que eram mais amigas dela, que ela começou cedo, né? Então ela fez amizade com as mais velhas. E ela estava indo para 2025 sem amiga nenhuma. Ela ficou para trás. Como ela começou cedo, é igual aquela questão da Duda. Sempre para estudar, para fazer outra E ela Vai viu que o mudando, juvenil ia todo, que eram as amigas dela, que já tinham ido a 2 brasileiros com ela, e ela ia ter que liderar as novas. outro time. E aí eu acho que faz parte aí dessa educação dos pais, Aham. de falar, de assim, agora você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar, você tem que passar, né? Acho que é mesmo que tá aprendendo, né? E foi muito legal, muito bonito. São muitos sentimentos dentro de um esporte, né, que são fases diferentes que você passa. E agora a gente vai falar um pouco daquilo que a gente falou ali na mesa, gente. Mãe, treinadora ou as duas coisas. Ou não que seja treinadora, mas vamos falar de pressão um pouco, né? De pressão, não só de vocês ou de outras mães que vocês observam. Existe uma linha tênue entre apoiar e pressionar. Pressionar os filhos, pressionar o grupo, pressionar o técnico, né? A gente vê de tudo hoje em dia. Queria saber como é que vocês equilibram isso, como é que vocês lidam com isso. Se vocês já se pegaram cobrando elas, mais depois vocês param a pensar, nossa, hoje foi pesado demais, mais do que deveriam, depois ficaram com pena, ou segurando mais do que vocês queriam. Érica, aí você me fala, você com 3 no mesmo esporte, conseguia separar aquele olhar de mãe do olhar de quem entende do jogo, né? Uhum. Conseguia? Como é que você acha isso? Como é que você observava que as outras lidavam também? Em relação às meninas, você está Pode falando? falar em relação às meninas. Aham. Toda vez que eu via que elas não estavam levando tanto a sério como deveria, por exemplo, ia ter um campeonato final de semana, ia no treino 2, 3 vezes, eu falava, não, tá errado. O campeonato não é esse fim de semana? Não, mãe, mas tem prova, tem tudo. Sim, mas você consegue dividir seu tempo para isso tudo. É assim que funciona. Não, mas é uma prova importante. Sim, o vôlei também é importante. Uau! Não foi assim no início e foi dando certo? Então, vocês não podem estremecer agora, né? Porque a cada ano, né, vai entrando no ensino médio, vai apertando um pouquinho. Eu lembro que vai só para um lado ou só para o outro. Então, você deu um senso de responsabilidade, cuide das duas coisas. Muito. Porque é um senso de responsabilidade no coletivo. Mas isso desde o início, Lara. Eu nunca passei a mão na cabeça de nenhuma das 3. A minha mais velha, no 2º ano do ensino médio, ela jogava, ela participou de estadual até de outro clube, além do juvenil da escola. Então, toda vez que ela esmorecia, e eu vou até falar uma coisa aqui, que eu acho que eu nem perguntei a ela se eu posso, mas eu vou falar como mãe, ela é diabética. Ela é diabética desde os 7 anos. Então, ela tem ainda disso tudo. Às vezes eu até me emociono quando eu falo sobre isso, porque a doença ensinou ela a encarar muita coisa na vida. E eu nunca deixei ela estremecer.
Então, quando ela chegava e falava assim, eu acho que eu não vou dar conta, mãe, tem que aplicar, tem... Duda, você vai dar conta. Não foi isso que Deus mandou para você? A gente vai dar conta. E foi assim. Isso, né? E agora, graças a Deus, ela está na medicina, né? E que talvez seja essa a missão dela. Muitas vitórias, né, gente? Muito Graças legal. a Deus. Muitas vitórias, muito legal mesmo. Maria, me fala de você, se teve algum momento com a Ana Cristina que você pediu para ela recuar, ou você sentiu que era o momento de você recuar, que ela precisava desse espaço dentro da quadra, ou que você se comparou até com outras mães mesmo, que a gente pensa assim, gente, será que eu estou fazendo certo? Será que ela está certa? Me fala um pouquinho sobre isso, pode Não, falar. então, eu já venho do esporte também, né? E na década de 80, 90, era um pouquinho mais puxado, né? Vamos dizer assim. Então, eu venho de uma relação, com, por exemplo, com um técnico, que era assim, completamente diferente, às vezes, do que os pais esperam que seja hoje. Hoje em dia, né? Então, Com eu sempre certeza. passei isso para ela, assim, relação de que a pessoa que tem a expertise é o técnico. Se ele decide algo em relação a você, você tem que respeitar. Claro, você pode questionar, mas você não pode nunca chegar e reclamar, fazer algum, né? Tipo assim, reclamar com o pai, tem que tomar uma atitude. Não, lá em casa nunca foi assim. Eu sempre respeitei a atitude do técnico, as decisões do técnico. E falo sempre para ela até hoje, por exemplo, às vezes ela queria desistir, né? Você acha que tá cansada às vezes, né? Tá, por exemplo, nessa fase do ano passado, por exemplo, muita festa de 15 anos. Eu Dá falo a mesma vontade coisa. de ir. Então, tipo, tinha campeonato de vôlei. 8 Vai horas da ser. manhã, por exemplo, e elas também, além do vôlei de quadra, faziam vôlei de praia. Então, às vezes, final de semana era vôlei de praia, aí tinha uma festa de 15 anos na sexta-feira. Aí eu falei assim: olha só, você quer ir para aquela festa de 15 anos? Você pode ir, mas você vai estar às 8 horas na quadra amanhã. Aconteceu Seu comigo no balé, compromisso- tem que sair mais cedo. Eu saía mais cedo, eu A demorei. responsabilidade é de tudo. Você quer participar do compromisso lazer? é- Beleza, você participa. Mas você vai cumprir com o vôlei também. E teve umas fases assim, eu acho que eu vou sair. Uma vez ela pensou em sair, falou que estava muito, muito cansada e tal. Eu falei assim, olha só, principalmente no esporte coletivo, você tem um exemplo. Você quer sair? Vamos tentar. É aquele negócio. Eu não acho que tem que sair assim, perdeu um campeonato. Não quero mais não. Não quero, não gosto mais do vôlei, vou pro judô. Perdeu o judô. Hoje está muito Eu comum quero ir para isso, né, natação. Mônica? Isso não Então eu acho assim, não é assim. Vamos tentar. Faz, treina, se dedica. Se você lá na frente fez todo o perfil, tudo isso, final do ano chegou e falou assim: não, realmente eu não gosto disso. Beleza, a gente troca e vai para outro esporte. Não vou Legal obrigar você a fazer uma coisa que você não gosta. tem que ser assim. Mas não é porque perdeu um negócio ou porque tem que acordar mais cedo que você vai desistir. Entendi. Entendeu? Porque a gente acaba que se compara, né? Percebe que tem mães com perfis diferentes, que às vezes, não sei se é pela falta da vivência no esporte na época delas, ou porque o mundo mesmo hoje em dia protege, elas protegem, a gente lê muita coisa, né? Fica com medo do filho quebrar a cara, não é nem quebrar a cara, mas assim, de ele se. Elas levam muito em conta, elas não, né? Muita gente leva muito em conta o lado emocional, mas não quer que o lado emocional seja testado também, né? Pra gente incentivar e criar uma armadura contra o mundo, que o mundo é difícil, aquilo que a gente estava falando, né? Eu acho Você que mais percebe que exemplo você era disso. mais diferente do que outras pessoas, assim, ou não? Não, então, eu acho que hoje em dia tem muita gente que passa a mão na cabeça, mas não só em relação ao esporte, né? Em relação a tudo. Muitas coisas. E a gente vê isso na nossa geração. A minha geração, hoje, a gente vê muita criança, adolescente que não desenvolve certas habilidades, certa independência. E eu falo, às vezes, assim, com amigas, com mães e pais, que eu falo assim, a culpa é nossa. Porque nós super protegemos nossos filhos de uma forma tal que eles vivem numa bolha que, se acontecer alguma coisa, eles não sabem como lidar. Eu falo assim, um exemplo bobo, de às vezes você levar o filho para todo quanto é lugar e a pessoa fica lá no celular o tempo inteiro. Ela não sabe nem onde ela está. Se ela sai, na nossa época não era, a gente pegava ônibus, a gente se virava, né? Os pais davam uma certa autonomia para a gente. Então eu falo que muito dessa dependência é culpa nossa. Então eu acho que o esporte, ele faz se você se permitir a deixar a criança aprender a perder, aprender a chorar da derrota, na vitória, se deixar um pouquinho sozinha. E se você se mete, interfere numa decisão, por exemplo, no técnico, né? Ou, né, e vai lá no clube ou na escola interferir, ou fala, não, pode deixar que eu vou resolver.
a criança não aprende a se virar sozinha, até mesmo para ela justificar para o técnico por que que ela acha que ela merece estar no time, Legal, hein? né? Com Porque certeza. se ela abaixar a cabeça, chegar para o pai e para a mãe, ó, pai, mãe, ele me ajuda. tirou, não sei o que, me ajuda. Como é que isso vai ser de exemplo para a vida dela? Ela vai chegar para o pai e para a mãe com 80 anos, porque ela foi demitida do trabalho, que eles irem lá para o chefe delas reclamar? Não vai, né? Levar pai para entrevista de emprego, igual tá comum Com hoje. certeza. Gente, porque não sabe se resolver. O que eu falo muito, Lara, com amigas que têm filhos menores é: seu pai faria isso por você? Seu pai iria na escola? Seu pai iria conversar com o técnico? Não, a gente não foi criada dessa forma. Então, por que que a gente vai fazer o contrário, né? Por que que a gente vai fazer o que nossos pais não fariam? Não deu certo a educação que eles nos deram? Vamos dar mesmo para os nossos filhos. Eu acho que tem coisas que tinham que mudar, que graças a Deus mudaram, mas tem Mas coisas que a a gente ainda essência, tem né? que olhar para trás, A né? base, a essência não precisa de mudar, É né? verdade. Vamos lá. Agora, para finalizar aqui as minhas últimas perguntas para vocês, queria que vocês me falassem o que que o vôlei ensinou, falando de vôlei mesmo, né? As filhas de vocês que vai muito além da quadra. E o que que ele ensinou a você como mãe, a vocês como mães em relação à paciência, discernimento, a modo de conversar, né? Tem alguma lição de vida que vocês viram o esporte que ele já deu ou está dando ainda para as filhas de vocês, que talvez vocês não conseguiriam ter ensinado de outra forma, que foi no exemplo? E é isso, queria que depois você me falasse da diferença entre as três, assim, se foram lições diferentes. Aí começa com Maria agora para você falar da sua. Como eu falei, eu acho que o esporte é muito importante, passou e passa até hoje para Ana Cristina e para mim, lições maravilhosas. Eu acho que questão de altruísmo, de apoio, de coletividade, né, de respeito, porque uma das coisas mais importantes é você respeitar a derrota do outro, não ficar se vangloriando demais na frente do outro, Humildade mesmo, né? porque você vai estar lá um dia. Ninguém ganha a Sempre. vida inteira, É. entendeu? Então, você tem que aprender olhando o outro. E eu falo isso assim, porque a gente viu nelas, a gente viu elas agora no último campeonato, elas perderam. Então, tipo, se você ensinar através dos exemplos do esporte, né, no caso, no vôlei, que isso serve para a vida, ela vai lembrar dessas situações, vai lembrar como se saiu. Vai ter o apoio, e isso eu acho muito importante, que foi uma lição que o vôlei me deu para a vida da família, é esse apoio na hora da derrota também, né? E, claro, na vibração, na alegria, na vitória, né? Você vê, na hora que ela ganha o último ponto e ela olhar para você, é emocionante demais. Ai, Você vê legal. que todo o sacrifício que você fez de estar nos treinos, de viajar, de gastar com. Porque, na verdade, elas vão a custo do governo e tal, né? Mas os nossos não, nós Claro. gastamos. Não Então, tem outras coisas. aí você tem o sacrifício financeiro, emocional e de tempo profissional. caramba, né? E aí você vê esse retorno. Eu acho que o vôlei trouxe uma experiência maravilhosa que eu espero que ela leve para a vida. Como eu vejo minhas irmãs mais velhas, uma tem 61, a outra vai fazer 60 agora, e jogam vôlei master de praia até hoje. Que demais. Que máximo. Então, é uma vida de. Se eu pudesse dar um conselho, né, para alguém que tem um filho, uma filha que está começando agora a se interessar por um esporte, que tomara que seja o voleibol, que seja um esporte coletivo, porque eu acho que o esporte coletivo realmente traz uma bagagem muito, muito importante. Muito legal. Fala você então, Érica. E acrescentando- O que elas aprenderam, né? As três Acrescentando ao que a Maria Cláudia falou, que a gente é tão amiga que eu já troquei até o nome dela. E acrescentando o esporte é exatamente tudo que eles vão vivenciar depois da faculdade, né? Que é aprender a ouvir o não, a perder muitas coisas, a ter amigos ali de tudo que é maneira e ter que aprender a lidar com o mesmo Conviver. grupo ali da melhor forma. Cair, se levantar. E cair, se levantar o tempo Lidar com o todo, emocional, né? Sim. Então, é por isso que eu nunca deixei as meninas esmorecerem em relação ao esporte. Toda vez que elas chegavam chorando, o técnico não gosta de mim, eu falo, que bom que ele não gosta de você. Se ele gostasse de você, ele nem seria técnico, ele talvez fosse seu tio, seu avô. Não, ele é seu técnico. Gente, que maravilhoso. Ele não tem Amando que amar essa você, que passar a mão. Não. Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele está fazendo o trabalho dele e é por isso que ele acredita que ele quer que você melhore.
Então, isso ajuda e muito. Como a mais velha, né, já passou da São Domingos, eu agradeço muito à escola por todo esse ensinamento, não além da educação, né, o ensinamento do esporte. Isso eu tenho certeza que foi uma escolha maravilhosa que eu e meu marido fizemos. Perfeito, meninas. Agora, para finalizar, o que vocês gostariam que as meninas lembrassem de vocês nessa jornada? Não só como atletas, mas como filhas, assim, passaram por uma fase tão boa, vocês estiveram lá presentes, não só nas arquibancadas, mas no quarto, na hora do choro, na hora à noite, que chegava tarde porque tinha treino no outro dia. E aí falem isso e depois deem um conselho para as mães que estão começando ali nas filhas, com os filhos atletas pequenininhos. Aham. Pode começar, Érica. Bom, eu sou a única menina de 3 homens, então eu nunca tive amigas, né? Tanto a Ana Maria tem um monte de irmãs, eu não, eu sou a única menina. Então, meu sonho sempre foi ter filhas. E graças a Deus, Deus me deu 3. Então, isso eu tentei construir a base desde novinha com elas. Então, o tempo todo eu tô junto, eu vou nos treinos com elas, eu tento acompanhar. Agora que elas já estão começando a criar asa, uma na faculdade, as outras 2 daqui a um ano também criando, né? Saindo mais de proximidade, assim, é só agradecimento e continuar nesse caminho, porque isso faz muita diferença, não só na vida delas, mas da nossa também, né? Nos ensina muito como lidar, como melhorar, como ser uma pessoa melhor a cada dia. Conviver com os nossos filhos e passar por todas essas fases nos fortalecem muito na nossa rotina como mãe, na nossa rotina profissional. Então, é só gratidão. Muito bom. Fala você agora, Maria. Então, eu acho que o que eu aprendi e aprendo como mãe diariamente, né? Eu penso assim, que é um equilíbrio, um pouquinho diferente do que, por exemplo, os meus pais foram. Eles estavam muito presentes na minha vida, né, e tal, mas a parte da amizade, eu acho que eu senti falta um pouco na minha geração, né? Então, hoje, o que eu busco fazer com a minha filha? Eu busco ter os dois. Eu acho que tem gente que erra um pouquinho buscando demais a parceria, a amizade, deixando um pouquinho de lado a hierarquia, A responsabilidade, a responsabilidade, o respeito e tal. Então, eles acabam abusando, porque, como eu te falei, eles são esponjas, eles estão aprendendo, e eles sabem que eles podem ir mais, né? Você dá a mão, eles querem braço e tal. Você tem que saber ditar o limite, mas também tendo esse contato direto. Eu, ao contrário da Érica, só tenho uma. É bem diferente. E ela, eu busco ter essa conectividade com ela, essa parceria com ela, né? De falar a verdade, mas tipo assim, tentar falar até do jeitinho dela, para ver se ela se abre bem, conta as coisas para mim e tal. Eu até brinco que sou muito amiga dos amigos dela, que adoram, brincam comigo muito e tal, porque eu gosto. Eu falo isso pro meu marido fala assim, por que você... Não, porque eu sou tia legal. Eu sou tia legal, eu gosto de participar, eu gosto de saber a fofoca, eu gosto de saber de quem ficou com quem. Eu gosto desse Esse mundo deles, desse né? mundo deles. E assim eu me conecto mais com ela. Com respeito. Tem uma hora que fala assim, peraí. Deu. Deu. Chegou ali. Então, eu acho que assim, eu acho que essa relação de mãe para filha tá dando certo, e a adolescência foi um desafio muito grande, E a está gente vai sendo. aprendendo a cada dia, né? A cada fase e a cada dia, né? A gente também Cada erra, erro, mas não estou dizendo tudo que é certo. a gente é perfeito, não. Não, lógico. Erro, às vezes, eu fui muito estourada em torcida. Ah, Já briguei muito, que aí eu vi ela olhando pra mim e falei assim, aí eu, não, acho que tô sendo demais. Aí eu fico mais quieta, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo, um dia atrás do a outro. emoção às vezes toma conta do coração da mãe. Claro, Dá tem pra hora que a ser gente perfeita em extrapola. tudo. A gente aprende também a ser mãe, né? Maternar com cada fase. A gente nunca vai antes, E aquela né? coisa que a Erika falou, tipo assim, vamos levantar, vamos lá e tal. Então a garra sempre foi pra mim, em relação à competição, muito importante. Mais importante Mais do que a o final. vitória até. Com Você certeza. entrar com sangue nos olhos, querendo Bater ganhar, no é mais peito, importante. né? E falar, pode Perfeito. Eu fiz que tudo vai que eu dar pude. tudo certo. E eu fiz tudo que eu pude. Se Isso não mesmo. ganhei, tudo bem, Tudo mas eu bem. fui lá e fiz. Perfeito, gente. Agora um recado para essas mães mais novas que estão com filhos entrando aí na fase de esporte coletivo. Um recado rapidinho, dá você depois você depois. Acompanhe seus filhos em todas as fases, porque assim, ó, passa muito rápido. E aí aproveite, leve sua família, eu convidava todo mundo.
Eu botava no grupo da família, ó, tem jogo esse fim de semana, tem jogo. Eles nem aguentavam mais tantos jogos que Ai, eles meu iam. Deus, ninguém merece. E tanto graças a Deus que eles acompanharam, que ficou para sempre. Muito bom. Você, Maria? Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que você tem que estar ao lado ali, acompanhando, né? Estar presente emocionalmente, para que ele tenha esse apoio, né? Para falar das suas experiências, suas derrotas, suas vitórias, seus sentimentos. Estar presente na vida do seu filho, eu acho que é a coisa mais importante, passando as suas experiências de vida. Maravilha, meninas. Muito obrigada por Obrigada. estarem aqui conosco hoje. Para variar, me diverti muito. Muito Também bom. aprendi muito com vocês. Espero ter uma filha atleta. Aquelas. Tô brincando. Não, mas Com quero viajar certeza. muito, seja para dança, seja para vôlei, seja para outra coisa. Isso mesmo. Passear com elas, porque eu vou também ser raiz, do Acompanha. lado. Isso aí. Que é muito rápido. Você não vai ser doida da técnica lá, atrás. Mas eu vou amar participar disso. Obrigada, viu, por dividirem e por toparem estar aqui. Nossa, adorei. Foi Foi muito bom. ótimo. Gente, obrigada. E para você que nos acompanha, fica aqui nosso muito obrigado. De Mãe para Mãe é uma produção da Escola São Domingos e da Sundays. Muito obrigada e até a próxima. E aí, gente, gostaram? Adorei.